Bom dia, senhores e senhoras, bom dia, amigos e amigas, povo e pova. Eu sou o Daniel Nonato. Lembrando que hoje é sábado, dia 9 de outubro de 2021. Obrigado a você que nos está conosco aí, lembrando ainda que estamos vivendo essa fase aí do desemprego, fazer o quê, né? E aproveitando, já que é assim, dá uma curtida no nosso vídeo, dá um like, um dislike, não é isso? Faça um comentário e nos ajude a produzir nesse canal, o canal de Nonato. Vamos juntos? Recordando a todos e a todas que estamos vivendo um tempo de pandemia, então quem puder fique em casa, quem tiver que sair, não deixe de usar máscaras, é isso mesmo, a máscara, não deixe de usar álcool em gel e lembrando sempre que esse tempo de pandemia nos leva a refletir a importância da vida. Ontem, por acaso, o nosso país chegou ao número de 600.493 mil mortos, é isso aí. É um número enorme de pessoas que perderam a sua vida para a Covid-19. Vivemos essa semana aí, teve o depoimento lá na CPI da Prevent Senior, também essa semana tivemos aí o Nobel da Paz, e ontem o Nobel da Paz foi para um jornalista, né, isso? Lembrando o papel da imprensa. Uma das coisas que a Organização Mundial de Comunicação, né, os órgãos de imprensa internacional falam, Repórteres Sem Fronteira, eles falam que o Brasil vive atualmente um momento mais complicado na comunicação. Haja visto que o presidente da República gosta de publicar mentiras e também gosta de tentar dificultar a vida do jornalista com tratamentos indignos para aqueles que trabalham e vivem no meio da comunicação. Então nossa solidariedade de verdade com todos aqueles que estão aí sofrendo as perseguições no meio de comunicações, os repórteres que trabalham aí, mas de forma especial também para as 600 mil vítimas, né, os familiares, 600 mil vítimas da Covid-19. Não tem como negar, não tem como dizer que não houve omissão do governo federal. A gente, quando observa aí twitters, observa aí algumas falas falando que o tratamento precoce solucionou o problema, que salvou vida e etc e tal, é uma realidade que deixa a gente meio preocupado. A gente, quando olha por causa da Prevent Senior, no caso a Prevent Senior lá de São Paulo, um outro grupo que está aí colocando o tratamento precoce, ou melhor, esse tratamento que não existe, como base, a gente se pergunta aonde vamos parar. A medicina, que é a missão de salvar vida, um dos senadores colocaram que uma das coisas que motiva alguém a ser médico é a chance, é a alegria de poder salvar vidas, é a chance e a alegria de poder trazer a dignidade da vida na saúde, no tratamento das pessoas. É algo que nos deixa assim indignado quando percebe que existe da parte de alguns médicos o empirismo, a experiência, e usam isso como base para descobrir tratamentos, quando na verdade todo o trabalho envolve uma pesquisa séria. Nós não podemos viver de experimentação, mas também olhando ainda para alguns que dizem que esta vacina que está sendo aplicada, as vacinas em si, dizem que essa vacina não resolve e etc e tal. Outro dia eu vi alguém me falando que a vacina é a grande marca da besta. Eu acho besta é quem não toma vacina, me desculpe aí, os bestas de plantão. A gente, quando olha para essa marca, a gente fica pensando, gente, senhores e senhoras, aonde nós vamos parar? Esse negacionismo extremo, essa fala que alguns têm nas suas vidas, querendo transformar o ambiente político em ambiente místico, dizendo de um tal messianismo hipócrita e falso, e etc e tal. Lembrando que o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas capítulo 11, versículos 27 ao 28, ontem nós celebramos Lucas capítulo 11, versículos 15 ao 26, e ontem, dia de Nossa Senhora do Rosário, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, o anúncio do arcanjo Gabriel a Maria. Sem esquecer
E na quarta nós lemos o Pai Nosso. Então, quarta-feira, nós meditamos no capítulo 11, começamos no capítulo 11 na quarta-feira passada. E lembrando que o capítulo 11 de Lucas é um capítulo que traz para nós o sermão da colina, ou o sermão da planície, agora não recordo ao certo, mas é um sermão que traz para a gente um paralelismo com Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aqui Jesus ensina o Pai Nosso, e interessante que uma das frases do Pai Nosso é: santificado seja teu nome. Santificar o nome de Deus não é você botar ele num jargão político, não é você usá-lo como grito de guerra ou grito de marketing em uma campanha eleitoral. Santificar o nome de Deus envolve você dar testemunho coerente da sua vida e da sua fé. E além de pedir o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, e chamar Deus de Pai Nosso, é ter consciência que a dignidade do outro é tanta dignidade quanto a minha dignidade. Que nós somos imagem do Deus Criador, que nós somos imagem de um Deus de amor. Dizer Pai Nosso não é simplesmente abrir a boca e dizer: olha, Deus é Pai Nosso. É você de verdade aceitar e conviver como irmão, como verdadeira família de Deus. E ainda pedir para não cair em tentação não é você esperar que Deus lhe tire dos perigos ou lhe tire daquilo que lhe faz pecar, mas sim é você fazer propósito de não buscar a tentação. Não adianta nada eu dizer para minha esposa que eu a amo, ou para o meu filho que eu amo, se de fato eu não testemunhar este amor verdadeiro. E ainda olhando para quinta-feira, dia de Nossa Hora do Rosário, nós colocamos algumas meditações lá no Facebook, também colocamos algumas meditações aqui. A gente parou para refletir sobre a depressão. A depressão que no Setembro Amarelo nós rezamos, nós colocamos em nossas timeline, colocamos em nossas redes, colocamos no YouTube, colocamos em todos os lugares, quando na verdade, quando alguém tem depressão, nós costumamos dizer: isso é frescura. O interessante é que o Cão Negro é o vídeo que vai estar aqui, ó, na nossa página, aqui, só você depois conectar, e você vai sempre lembrando sempre que o Cão Negro é um ser que existe em todos nós. Cabe saber se nós vamos alimentá-lo ou não. O interessante é que no capítulo 1, versículo 26 ao 38 de Lucas, quando celebramos Nossa Senhora do Rosário, a mãe do céu morena, a mãe de Guadalupe, a mãe de Aparecida, a mãe Senhora da História, a mãe da nova humanidade, a nova Eva, nós queremos contemplar de forma muito ampla o projeto de anúncio de Maria, de que Maria recebe do anjo Gabriel. Outra vez eu lendo um artigo falando de Nossa Senhora do Sim, nós quando olhamos para Maria de sim ao anjo, a igreja, alguns grupos, alguns líderes religiosos, sobretudo da igreja católica, costumam muito valorizar o silêncio de Maria e costumam muito valorizar também o sim de Maria. Só que Maria também é a senhora do não. E Maria também é a mulher que fala. E quando ela fala, é uma pancada. Primeiro, quando ela fala para o anjo: eis a serva do Senhor, ela está dizendo seriamente que o cristão tem que ser servo de Deus. E quando ela diz sim ao anjo, arcanjo Gabriel, ela está dizendo não à morte. É o sim à vida e o não à morte. Todo nosso sim é o não a alguma coisa. Por isso também celebremos a Nossa Senhora do Não. Essa Nossa Senhora que alguns pregam que é silenciosa, que não fala, essa Nossa Senhora que se omite, essa Nossa Senhora que fica de boca fechada, é uma Nossa Senhora que nos leva a meditar, a contemplar e a olhar de forma muito ampla para a nossa caminhada plena em nossa história de vida. Nossa Senhora do Sim é Nossa Senhora que diz sim à vida. E Nossa Senhora do Não é a Nossa Senhora que diz não à vida. Por isso ela canta tão belo, Magnificat, e diz: minha alma engrandece ao Deus libertador, ao Deus de Israel, ao Deus que mandou embora os poderosos de mão vazia. Essa Nossa Senhora, quando abre a boca, ela está em comunhão plenamente. Talvez você que é de direita, se diz de direita, nessa realidade de miséria que nós vivemos, onde o povo está na fila do osso, e agora o osso está sendo vendido em alguns estados. Eu estava lendo um artigo ontem, estão vendendo cabeça de peixe, estão vendendo carcaça de frango, num país onde temos a maior riqueza e a maior produção no ambiente que vivemos. Este é o evangelho de quinta-feira, que alguns perguntaram para mim por que eu não fiz, porque na quinta-feira é aniversário da mamãe Cilda, então eu fiquei lá com a mamãe e não tive tempo de fazer a meditação.
E quando Maria diz sim ao anjo, lá no capítulo 1, versículo 26 ao 38 de quinta-feira, ontem nós celebramos Lucas capítulo 11, versículo 15 ao 26, quando Jesus expulsa demônios e é acusado de expulsar o demônio em nome de Beelzebul, em nome do Senhor das Moscas. A gente, quando fala em expulsar demônio, nós olhamos algumas igrejas evangélicas, pentecostais, sem querer rotular nenhuma, que fazem verdadeira entrevista com o demônio. Pastores que estão preocupados em fazer um show de pirotecnia, preocupados em dizer, nós estamos expulsando o demônio, quando às vezes o demônio está no dia a dia, no cotidiano das nossas ações. Talvez o demônio esteja atualmente na presidência do Brasil com leis injustas, com leis que ofendem a dignidade, que ofendem a humilhação da comunidade cristã brasileira, quando diz Deus acima de tudo, quando na verdade, como diz o senador Contralato, é preciso Deus estar no meio de nós. Deus que é invocado por muitos como o Senhor da história, invocado por muitos como Deus verdadeiro, talvez seja apenas uma, vamos dizer assim, uma alegoria do verdadeiro Deus anunciado por Jesus de Nazaré. Jesus, neste evangelho, aqui no capítulo 11, no capítulo 11, versículo 15 ao 26, ele coloca claramente aí que ele não pode expulsar o demônio se ele não estiver agindo em nome de Deus Pai. Muitas das vezes em nossas comunidades, sobretudo alguns líderes, movidos por aquele que diz ter inimigo de Deus, fazem e cometem as piores injustiças e ainda dizem que faz em nome de Deus. Foi assim, como diz ontem, eu estava vendo um artigo e lendo sobre a Idade Média. Muitas das vezes o cristão, nós nesse século, agimos de forma dúbia com a vontade e com a verdadeira razão do Deus da vida. E o Deus da vida nos convida de forma muito plena a viver a vontade do Pai, vivendo plenamente no reino. Deus, nosso Pai, não hora nenhuma invoca para si um império. O império é algo grandioso, mas anuncia reino, que o reino envolve intimidade, envolve encontro. E acaba chegando no evangelho de hoje, capítulo 11, versículo 27 ao 28 de Lucas. Interessante que o capítulo 11, versículo 27 ao 28, traz pra gente uma colação com o evangelho de quinta-feira, Nossa Senhora do Rosário, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Essa mulher, essa pessoa que grita, o fruto do teu ventre, né, é abençoado. Às vezes nós que estamos na fila da comunhão, que é para quem é católico, ou aqueles que andam com a Bíblia embaixo do braço, às vezes estão bem longe do projeto de salvação. Fazer a vontade de Deus é mais importante do que simplesmente carregá-lo embaixo do braço como a Bíblia, ou tampouco entrar na fila da comunhão no domingo ou durante a semana inteira na comunidade. Aí nós entramos em consumação, em comunhão com o evangelho de ontem, quando Jesus fala que um reino dividido por si só cai, quando ele é acusado de expulsar o demônio em nome de Beelzebul. Nós cristãos, nós católicos, nós evangélicos, nós que fazemos parte do povo de Deus, do novo povo de Deus, somos convidados verdadeiramente a testemunhar um Jesus, não um Jesus apenas figurativo, que figura os livros de história, ou que figura a palavra de Deus lá na Bíblia. Ou tampouco somos convidados a entrar numa fila e no domingo ou na semana toda e dizer corpo de Cristo e amém. Somos convidados de forma muito plena, a exemplo de Maria, dizer sim, lá no capítulo 1, versículo 26 de Lucas, dizer sim ao Senhor, mas dizer não à morte. Interessante ainda que a gente, quando entra lá no capítulo 11, lá logo no início do capítulo 11, versículo de 1 a 4, quando Jesus fala para nós que devemos chamar Deus de Pai. Ser Pai, estar como Pai, essa figura do Pai colocada no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus, demonstra claramente que Deus quer ter uma relação íntima com cada ser humano. Por isso, hoje, quando esta mulher diz para Jesus, olha, bendito o fruto, né? Bendito é o ventre que te gerou, os seios que amamentaram, Jesus tenta romper essa barreira que uns e outros têm, às vezes, de olhar muito
para essa Nossa Senhora do sim e esquece que Nossa Senhora também é Nossa Senhora do não. Muitas pessoas que às vezes invocam a Maria do Silêncio, por isso eu entrei lá no capítulo 1 de São Lucas, no início dessa nossa reflexão. Essa Maria do Silêncio, a Virgem do Silêncio, esquece que Maria, quando abriu a boca, tanto lá em Lucas capítulo 2, capítulo 1, também como lá em João capítulo 2, ela dá uma ordem plena para a humanidade, dizendo: faça tudo que ele vos disser. Maria, a mãe da nova humanidade, a nova Eva, traz para nós uma única certeza: se faz necessário estar coerente no nosso compromisso com a vida. Maria, mãe de Jesus, aquela que gerou a salvação para a humanidade, quando aqui Jesus é colocada ela como evidência, Jesus diz bem claro: não adianta ter apenas Maria como modelo se você não seguir Jesus, se não guardar a palavra. Não adianta eu e você, nós dois, A mais B, termos modelos maravilhosos em nossas comunidades se nós não seguirmos verdadeiramente Jesus. É muito comum nas igrejas evangélicas algumas pessoas se emocionarem com pregadores, com pastores, com diáconos, com sei lá o quê, e aí dizem: não, porque esse prega muito bem, e não seguem Jesus. E quando essa pessoa cai, a pessoa cai junto. O evangelho de hoje, quando Jesus traz para nós essa verdade, dizendo que o verdadeiro filho, o verdadeiro amigo dele é aquele que faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é simplesmente você entrar numa fila para comungar aos domingos. Fazer a vontade de Deus não é você andar com a Bíblia embaixo do sovaco, embaixo do braço, enfiada no sovaco. Fazer a vontade de Deus é você combater as filas dos ossos, é você ser solidário com mais de 600.493 mortos pela Covid-19 no país de meu Deus. Fazer a vontade de Deus é superar a hipocrisia moralista que alguns pregam falando de uma tal direita. Fazer a vontade de Deus é você indignar-se com esse salário injusto, outro aumento da gasolina, e o pessoal que dizia que a gasolina estava 2,60 e testavam estão aonde? De verdade, fazer a vontade de Deus envolve também ser profeta. E às vezes profetas que são condenados à morte. E as mortes são de várias maneiras no século XXI. Somos assassinados em nossos empregos, somos assassinados em nossas ideologias, somos assassinados em nossa fé, somos assassinados em nossas práticas na saúde. Ser profeta de verdade, ser aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que não está comprometido, não está vendido, não está negociado, não está preso a valores humanos e terrenos. O evangelho de hoje, quando Jesus coloca isso, ele coloca claramente para aquela mulher que não adianta você ficar aí alisando um santo ou ficar olhando para o modelo do pastor se você não botar em prática a vontade de Deus, se não colocar em prática o projeto de Deus. E a vontade de Deus, lá no capítulo 1, versículo 1 a 4 de Lucas, diz o quê? Que nós fôssemos irmãos, Pai nosso. A vontade de Deus é que, lá no Lucas capítulo 11, versículo 15 a 26, que expulsemos os demônios e que nós vivamos de verdade o reino de Deus. O evangelho de hoje nos compromete, o evangelho de hoje nos coloca numa situação complicada. Não adianta eu ir para a missa, celebrar, pregar, e se de verdade na minha prática pastoral eu estou longe do projeto de Jesus. Não adianta colocar várias coroas em várias imagens de Nossa Senhora se nós de verdade não dermos o testemunho coerente com aquilo que Jesus nos chama a viver e a testemunhar. O evangelho de hoje compromete sobretudo os católicos. Os católicos que têm por si o exemplo de Maria, que alegam-se por esse modelo de Maria, que eu também tenho. Por isso, na nossa logomarca, carregamos claramente o modelo da Madre de Guadalupe, a Senhora da América Latina. Com muito orgulho, com muito carinho. Mas olhar para a Maria me inverte, e ontem eu via isso, ontem, quando eu botei que minha mãe fez 82 anos e vários amigos mandaram parabéns, para mim foi melhor do que mandar parabéns para a minha pessoa quando eu faço aniversário. O evangelho de hoje nos coloca nessa vertente. Ou nós de verdade queremos colocar em prática a vontade de Deus, ou nós somos hipócritas, ou nós somos verdadeiros hipócritas.
E infelizmente, nesse país, nesse Brasil de meu Deus, infelizmente em nossas comunidades, estamos vivendo muitas das vezes a hipocrisia. A começar por aqueles que às vezes nos lideram, a começar por aqueles às vezes que têm cargo de confiança na comunidade, a começar muitas vezes por nós mesmos, quando estamos aqui na rede social pregando. O evangelho de hoje é um tapa para nós, que às vezes nos dizemos muito santo e que nos orgulhamos da nossa histórica origem, quando na verdade a nossa histórica origem às vezes nos envergonha. Vamos parar por aqui. Agradeço a você pelo carinho. Dê um like, um dislike. Se não concorda, tudo bem. Democracia sempre. Eu não apago nenhum comentário, a não ser aqueles que poderão ser de cunho, vamos dizer assim, de que ofenda a minha dignidade. Aconteceu já de eu receber ameaças em comentários. Agradeço a você, agradecendo a você, médico, enfermeiro, a nossa solidariedade com as familiares dos 600.493 vítimas da Covid-19. Nossa solidariedade com todos aqueles que sofrem no desemprego. Estamos juntos. E lembrando a vocês, a vida da gente está difícil, a vida da gente está complicada, mas tudo é questão de escolha. Sejamos profeta. Eleição 2022 está vindo aí. Vamos meditar. Sem moralismo, sem hipocrisia. Escolher o melhor para o Brasil. Alguém me fala, mas você não fala de política não, Daniel, porque é chato. Não fala que está desempregado não, porque isso é chato. Senhores, tem que falar da realidade. A realidade é essa. Infelizmente, vivemos essa realidade. Deus a pessoa nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela amizade, pela fraternidade. Que possamos de verdade viver o reino de Deus, expulsando todos os demônios, inclusive aqueles que às vezes estão em nossas comunidades, inclusive aqueles que às vezes estão em nossas famílias, inclusive aqueles que nós às vezes não queremos enxergar, e às vezes também aqueles internos. Aí entra lá a questão da depressão, lá no vídeo que eu já falei que vai estar aqui com a gente aqui, que é o vídeo Cão Negro. Deus abençoe, nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.